boa noite. Estamos começando aqui o nosso segundo encontro. É um encontro muito gostoso que a gente está muito feliz de realizar, que é o Fórum de Carreiras e Empregabilidade, o maior fórum nacional, para que você possa acompanhar grandes nomes, grandes mentes, ideias incríveis para você mudar a sua vida profissional. Afinal de contas, você quer a sua liberdade ou você quer continuar eternamente trabalhando para alguém, a velha CLT? O que você quer da sua vida? O que você quer mudar na sua vida? Como mudar a sua vida profissional? Essa é a grande ideia do Fórum Nacional de Carreiras e Empregabilidade. Aproveita essa chance. Como eu disse numa chamadinha agora há pouco nas redes sociais, no Instagram, são oportunidades únicas para você. E você está aproveitando isso com um presente do Caderno Nacional. E por falar em Caderno Nacional, eu estou aqui com o CMO do Caderno Nacional, o Luiz. Luiz, boa noite. Que gostoso mais uma vez aqui, né, Boa Luiz? noite, é um privilégio estar aqui com você, Sol. Foi um prazer enorme. Já no evento anterior com o Roberto Com- Caruso, né, foi uma noite maravilhosa e hoje a gente tem aí um grande entrevistado que é o Demetrios. Queria que você falasse um pouquinho. O Demétrio, que carinhosamente todo mundo chama de Dema. Dema, O exatamente, Dema, né? E exatamente. você tem uma proximidade muito grande, você conhece bem a história do Dema, né? Então, eu conheci o Dema no Mato Grosso do Sul, num, num evento maravilhoso feito por um dos nossos entrevistados aqui, que é o Felipe Trindade. E o Dema estava lá participando, falando da experiência dele em frente à Samsung, em frente à L'Oréal, e a TIM e várias empresas. Quando vocês olharem para o Dema, vocês vão descobrir que para ele ter toda essa experiência, ele tem que ter começado a trabalhar aos 5 anos de idade, porque ele é muito jovem. Mas é um jovem cheio de experiência. Então, assim, batemos um papo, tomamos um café e ficamos amigos. E depois disso já participamos de vários eventos. Alguns eu palestrei, outros fui assisti-lo, mas é sempre um privilégio. E como eu sempre digo que o melhor lugar para empreender é no CNPJ do outro, então vocês hoje vão aprender como é que o Dema empreendeu no CNPJ do outro. E como ele não desistiu, apesar de um grande susto, logo no início da carreira, aos 13, 14 anos de idade mais ou menos, ele não ligou para as situações que ele passou. Ele ultrapassou barreiras e não deixou com que isso atrapalhasse sua vida profissional. Nós vamos até São Paulo, mais precisamente no bairro do Morumbi, onde está Dema Oliveira. Dema, muito boa noite, obrigada por estar com a gente aqui. Olá, tudo bem? Tudo Estou bom? muito Muito. feliz de estar nesse bate-papo. É um assunto que eu amo, que é a questão de você se desenvolver e transformar seus sonhos em realidade. Agora, vamos lá no comecinho da sua carreira, porque é claro, Dema, antes da gente começar o bate-papo, nós damos aquela fuçadinha do bem, né, na carreira da pessoa, porque afinal de contas você leva toda a sua experiência de vida para quem te acompanha nas suas palestras, enfim, para que você possa mudar vidas. E nós soubemos que você trabalhou na Caixa, você organizava as filas das pessoas no banco, né? Para que não houvesse nenhum tumulto. Mas aconteceu uma situação que entraram algumas pessoas, se eu não me engano, me corrija, vestidas com uniforme de futebol. E você, achando que eram clientes comuns, você deixou essas pessoas entrarem. Eu não sei se era futebol ou se era correio, mas o Dema vai Correio, poder Correio, contar correio, melhor essa correio, correio, história. É, correio, correio. funcionários do tudo correio. correio. E o que aconteceu? Eram assaltantes, Luiz. Eram assaltantes e aí fizeram lá. E detalhe, quando começaram as investigações, também me corrija, Dema, a primeira coisa que se faz, o que é, Luiz? Vamos investigar todas as pessoas, os facilitadores, né? E as, Das câmeras, das imagens. só que não deram o play, não gravaram, não deram o rec. Foi isso mesmo, Dema? É, na realidade, Ah, meu primeiro emprego foi na Caixa Econômica Federal. Eu, eu queria uma família muito simples
e eu lembro que tinha uma vaga no supermercado muito próximo da minha casa, e eu não queria começar minha carreira no supermercado. Nada contra. Mas eu acho que naquela época se fazia datilografia e eu fazia datilografia, tinha alguns toques ali por minutos e minha irmã falou assim para mim, tem uma vaga de menor aprendiz na Caixa Econômica Federal. E eu fui fazer o teste lá e passei para ser menor aprendiz. No começo eles já me deram uma vaga muito que ninguém queria assumir na agência, que era arrumar filas do seguro-desemprego e fundo de garantia. Isso era muito engraçado. Aquelas filas quilométricas começavam de madrugada e eu tinha que fazer a triagem. E aí eu lembro que logo no começo dos meus dias lá, a agência fechava às 4 horas da tarde e eu saía às 4 horas da tarde para fechar a agência. Simplesmente fui embora. Quando eu estava indo embora, estava vindo um carro do correio. Aí ele olhou e falou assim, ó, malote. Eu falei, tá bom, malote, entra aí. E aí ele entrou e eu fui embora. No outro dia, eu chego lá na Caixa Econômica Federal, tem uma placa assim, ó, Agência da Caixa fechada por motivo de roubo. Eu falei, caramba, como assim roubo? Você nem soube na hora que era assalto? Você não soube na hora. Não, o cara era do malote. Naquela época não tinha porta giratória, não tinha nada. Quando eu entrei ali dentro da agência, tinha uma coisa muito engraçada. O delegado da cidade falou assim, ó, eu preciso conversar com você. Por quê? Nós estamos buscando um suspeito. Primeiro, facilitou a entrada dos bandidos na agência. Segundo, recém-contratado, né? E terceiro, que cuidava também não só de arrumar fila, mas de trocar as fitas de VHS de segurança da agência, porque os bandidos entraram e ao mesmo tempo eles levaram as fitas de VHS de gravação e ninguém soube quem assaltou. E eu era esse cara que estava nos três, eu facilitei a entrada, eu era recém-contratado e trocava as fitas de VHS lá de gravação de segurança da agência. E aí eu falei assim, acabei de meu primeiro emprego, como que eu ia perder o emprego? Mas foi um mal entendido e eles viram que não tinha nada a ver com aquela bagunça toda lá. E aí, graças a Deus que eu não participei, porque foi bem feio esse assalto, amordaçaram todo mundo, com arma na cabeça, é horrível, parecia filme ali, mas eu não queria perder meu emprego, né? Mal tinha começado, os caras iam achar que eu era suspeito por causa daquilo, então foi um ato engraçado, mas ao mesmo tempo me deixou esperto ali. Mas depois disso teve vários outros assaltos, até a agência até a agência começar a se proteger com porta giratória e tudo mais. E eu gosto desse começo porque eu falo da questão de a gente dar valor aos pequenos começos. Sim. Naquela época eu arrumava as filas nas agências e as filas nas agências me traziam muita coisa legal, sabe? Como lidar com pessoas diferentes, não importa se era rico ou pobre, ficaria na mesma fila do seguro-desemprego. E até hoje, depois de muitos anos como diretor de multinacional, eu vejo que aquelas habilidades me ajudaram a avançar significativamente em várias outras áreas da minha vida, que era saber conversar, dialogar, negociar. Então, todo pequeno começo sempre tem ali um diamante escondido. Por isso que eu digo, né? Eu gostaria até da opinião do Luiz, da sua colocação, Dema. Muitas pessoas, quando a gente fala de ter o próprio negócio, da liberdade profissional, de galgar outros caminhos, muitas vezes a pessoa ela vai logo para o alto, né? Ela não quer galgar passo a passo, step by step, alguma coisa nesse sentido. Às vezes a pessoa quer falar, não, eu tenho que pensar alto. Sim, você tem que pensar alto, você tem que pensar grande. Mas a trajetória disso, isso te mostrou, você acabou de dar esse exemplo, que você lidava com pessoas organizando fila e isso te trouxe uma experiência única, na prática, de como lidar com pessoas, né? E sabe, Solange, falando sobre isso, é a questão de, só filho de gigante nasce grande. Uhum. Se você não é filho de gigante, você tem que passar sobre todo um processo. Você começa pequeno, você vai amadurecendo e tudo mais. E o que o Luiz falou é muito legal, né? É muito bom você aprender no CNPJ dos outros. Então, no primeiro momento, eu estava ali aprendendo trabalhos operacionais mais simples. Eu estava pagando ali o preço para trabalhar de forma operacional ali dentro da Caixa.
Depois disso, eu fui fazer tudo que ninguém queria fazer na minha época lá. Ser operador de telemarketing, ser operador de telemarketing do Bradesco, de guincho. Mas eu queria pegar qualquer emprego. O que eu queria era aprender a lidar com pessoas, ganhar dinheiro, não depender de ninguém, não depender de governo, avançar. E avancei nos trabalhos ali, como posso dizer, mais operacionais. Mais uma vez, foi muito bom você trabalhar nisso. E eu lembro que uma vez a mudança de chave foi quando eu era operador do Bradesco e eu pegava revista para ler no trem e tinha uma revista chamada Você S.A., eu acredito que ela existe até hoje, e estava no título assim, Luiz, o futuro é ser estagiário. Falei, se o futuro é ser estagiário, eu vou ser estagiário. Entrei Caramba. lá na época lá no Google, não tinha Google, era kd.com.br e escrevi assim, aonde tem estágio? Aí apareceu Votorantim, Natura, só as empresas assim mais tradicionais antigas, né? Itaú, Avon, e aí tinha uma empresa chamada BCP. A BCP virou Claro. Os mais antigos aqui na cidade de São Paulo sabem quem é a BCP. E Uhum. aí eu participei de um processo de estágio na BCP e entrei como estagiário. Então eu larguei essas atividades mais operacionais para ser um estagiário, mas dentro de uma empresa multinacional, ali que tinha uma empresa americana e o Banco Safra como investidores, que futuramente foi comprada pela Claro mexicana e é a Claro operadora que a gente conhece hoje. E naquela segunda etapa, era uma etapa que eu gosto de falar, Solange Luiz, que é honrar a visão de um terceiro. Existe muito valor em honrar a visão de um terceiro. O que é honrar a visão de um terceiro? É você trabalhar para um terceiro como se a empresa fosse sua. Então, mesmo eu sendo estagiário, eu lidava ali como se eu fosse o dono da Claro. Então, eu me vestia muito bem, trabalhava 2 horas a mais todos os dias, estava disponível, falava sim para tudo, não tinha não, porque o meu papel era a seguinte filosofia: estou numa multinacional, não importa que eu seja estagiário, mas mesmo assim tem uma grande habilidade ali, que é a habilidade de você honrar uma visão do terceiro. E quando você honra uma visão de terceiro, você acaba tendo muito sucesso. Por quê? Porque as pessoas que estão ali no teu alto posto falam assim, esse cara é bom, ele aceita qualquer parada, é um cara que trabalha com excelência. Isso me ajudou demais nesse comecinho de carreira, sabe? Dema, acho muito interessante você tá tocando nesse assunto. Eu acho que assim, eu fiz estratégia de marketing e estratégia empresarial na Getúlio Vargas. E quando você faz marketing, existem os 4 P's do marketing. E não à toa, o primeiro são pessoas, né? Aí você tem pessoas, produtos, processos e publicidade, né? Uhum. E vejo que quando você aproveita essa experiência toda para desenvolver esses 4 pilares, não importa muito se você é o executivo da empresa ou o Sim, estagiário da empresa, né? sim. A gente vai explorar muito a tua carreira aqui, esse é o nosso objetivo, Sim. mas é importante que você entenda o seguinte: o Caderno Nacional tem 2.600.000 usuários e de alguma forma essa live vai chegar a todos eles, porque depois que nós terminarmos Uau. aqui, nós vamos enviar esse material já editado. Quem não assistiu ao vivo vai perder muito pouco, mas vai ter acesso a tudo isso. E 70% dessas pessoas hoje listadas no Caderno Nacional são mulheres. E da pandemia Muito para legal. cá, muitas delas em processo ou manifestaram nas pesquisas que nós fizemos o desejo de mudar de carreira, mudar de profissão, e algumas inclusive de empreender, né? E eu sempre digo que este passo anterior vai capacitar muito esse público para o que ele quer fazer depois, né? Porque ao aprender com essa jornada, quando o negócio é seu, quando o dinheiro é seu, quando o investimento é seu, você fica até mais atento ao atender bem. Você sabe que eu andei com os Cockerels pelo Brasil inteiro com método mágico, Sim. e o tempo inteiro ele dizendo assim, não é mágica, é método, né? E você é um cara que aplica processos, métodos em tudo que você faz, tá? E a gente queria muito ouvir você falar
dessa sua experiência, dessa trajetória, que eu disse antes de você entrar, que se somada vai dar uns 50 anos e você não tem essa É, idade. mas, Até mas você porque, sabe. complementando, desculpa, Dema, você disse numa das suas entrevistas que as pessoas ainda acham que estar empregado em multinacionais é um sonho dourado, né? E foi líder de grandes multinacionais. E, no entanto, você resolveu galgar um caminho por você mesmo, né? By yourself. Você sabe que é tudo questão de princípios, né? Eu gosto de separar isso em 3 décadas. O poder de uma década em nossas vidas. A primeira década é aprender. Então você está aprendendo ali. Então você tem que estar assim, em atividades mais operacionais. Você tem que estar em atividade colocando a mão na massa, sabendo fazer o pão. A segunda década é você, sabendo fazer o pão, você opta por treinar no CNPJ de terceiros. Então eu treinei no CNPJ da Samsung, da TIM, da Unilever, etc. E a terceira época é a época de você deixar legado, que você sai e começa a ensinar. E você pode, nessas transições, ter uma vida totalmente empreendedora, mas você também pode, dentro dessas transições, ter uma vida híbrida, igual eu tive. Eu fui funcionário, e aí fui colaborador, e em algum momento eu fui empreendedor. Mas lembrando que normalmente existe essas 3 épocas, que é a época de aprender, a época de honrar a visão de um terceiro e a época de você ensinar, dar frutos para uma próxima geração. Então hoje eu estou com 42, mas eu comecei a trabalhar com 15. Então a Caixa Econômica Federal era 14, 15 anos. Depois eu virei um dos executivos mais novos ali da rede de varejos da TIM. Eu lembro que quando eu entrei com 21, 22, eu já era um gerente praticamente com pessoas embaixo de mim que tinham o dobro da minha idade. Eu tive que acelerar demais minha carreira. Quando eu entrei na Samsung, a diretoria que eu assumi ali, o head operacional daquela área, eu tinha 27, era o mais novo da operação. Então tudo foi muito rápido, mas a questão de honrar, ela vai acima de tudo. Então se você estuda, se você se capacita, se você honra, se você fala, joga aqui para mim que eu vou conseguir fazer. Se você não sabe, mas busca bons conselheiros, não tem como dar errado. E essas 3 épocas das nossas vidas a gente não pode antecipar. Muitas pessoas, talvez, que vão assistir isso depois, gravados ou não, querem ver as histórias malucas daquelas pessoas que deixaram de fazer faculdade e que conseguiram ficar multimilionária com 25 anos, é 0,0000, bota 0,1 lá na frente, só 3% da população mundial é empreendedora, só 3%. E tudo bem de você estar no CLT, tudo bem de você honrar uma visão de terceiro. Tem pessoas que não têm a habilidade, não quer ter a habilidade de ser empreendedor, mas não quer dizer que ela não é uma intraempreendedora, né? E um segundo ponto, Luiz e Solange, que é muito importante no decorrer dessa minha caminhada, eu fui mordido pelo mosquito do empreendedorismo, porque mesmo eu trabalhando na TIM, mesmo eu trabalhando na Unilever, mesmo eu trabalhando na Samsung, eu vi os parceiros, que eram os fornecedores de serviços para a TIM, que eram os parceiros, e eu via que eles tinham a capacidade de gerir, de contratar, de crescer, de prosperar, gerar emprego, tomar risco, e eu falava assim, cara, eu queria tomar mais risco, eu queria abrir um negócio. E nos últimos 20 anos como executivo, eu abri vários negócios, vários. É que eu não ficava falando escancaradamente, agora eu posso falar. Mas eu abri negócios como investidor, eu abri negócios como sócio investidor, eu abri negócios onde eu contratei diretores para trabalhar para mim, haja vista que eu estava ali trabalhando na TIM, trabalhando na Samsung. Muitos deu errado, outros deram certos. Então eu não quis esperar acabar minha carreira como executivo para eu pular para o âmbito empreendedor. No meio de todas essas indas e vindas de empresa para empresa, eu sempre coloquei um pezinho. Então, ao invés de eu pegar meu dinheiro, meu bônus que eu recebia ali e colocar no banco, eu pegava e jogava no empreendedorismo. Tinha uma ideia muito louca, montava um plano de negócio, chamava uma pessoa e falava assim, você vai ser o gerente aqui. Me reporta no final do dia quando eu sair da Samsung. Então, eu abri clínica médica, pediátrica, eu abri clínica de vacina, eu abri agência de marketing, investi em mais de 10 startups, isso ainda trabalhando para os outros. Um desses negócios deu muito consultoria. Então tem que ser muito resiliente, mas muito resiliente. E eu digo aqui ainda, tá? Eu tive dos dois lados.
é muito mais difícil você ser empreendedor do que diretor de multinacional. Repito, pode ser o Elon Musk ouvindo aqui, é muito mais difícil ser empreendedor do que CEO de multinacional. Eu me lembro que eu estava na Samsung, depois de ter aberto mais de não sei quantas centenas de lojas Samsung, assumido liderança no mercado de tablets, ali com uma quantidade enorme de colaboradores embaixo de mim. Eu lembro que quando eu saí da Samsung, ali entre diretos e indiretos, eu tinha mais de 1.000 pessoas embaixo de mim. 1.000. No Brasil só. E aí eu lembro que quando eu abri uma clínica médica pediátrica com a minha esposa, eu gosto de dar esse exemplo, porque esse exemplo eu abri junto com ela, as pessoas me ligavam assim, eu no meio do trabalho da Samsung, eu tocava o telefone, era o gerente que eu tinha contratado. Dema, deixa eu te fazer uma pergunta. Tá tendo uma reclamação no Google Meu Negócio, o que eu faço? Dema, o contador está perguntando se é simples ou lucro presumido. Qual é a resposta? Dema, a moça ela faltou e os banheiros estão todos sujos. Como que a gente faz? Chegava uma hora que eu falava assim, meu Deus, eu não sei. Limpa você. Faz uma coisa é você como diretor da empresa lá, gerenciando as áreas todas bonitinhas, por mais caos que seja. Outra coisa é você empreendedor de uma clínica médica que eu lembro que quando a gente começou eram 6 médicos, no final, antes de vender a operação, tinha quase 90. Meu Deus. Uau. Foi muitas idas e vindas. Eu lembro que uma vez estourou um cano, vazou água em toda a clínica e caiu nas lojas em volta. Aí o administrador da clínica me ligou e falou assim, Dema, a gente vai ter que vir aqui que vai ter que pagar o prejuízo. Se fosse numa multinacional, eu ia falar assim, aciona o seguro e o seguro vai resolver. Então, durante desses 20 anos, eu fui aprendendo a empreender. Por quê? Porque quando eu quis sair da Samsung, quando o meu tempo acabou ali, eu não queria sair sem paraquedas. Tem muita gente que sai não tem outra coisa para fazer. E tudo bem. Mas eu queria sair de forma mais programada. Então eu saí quando um negócio meu foi muito bem, quando eu tinha já receita suficiente para poder me sustentar como empreendedor por um período. Então não saí sem paraquedas. Eu pulei do avião com pelo menos meio paraquedas. O outro eu bati a mão. Tô batendo até hoje. Aí segura e vou batendo a mão e a gente vai indo. Então, esse tipo de atitude é a atitude que faz você ter sucesso dos dois lados. Não fazer na loucura. Agora, eu escuto uma palavra, eu acho que o Luiz já deve ter ouvido falar bastante disso também. Ok, eu tenho um dom, né? O Bob Proctor que dizia muito, o que você gosta de fazer e você faz bem e faria de graça. Ah, eu faria isso de graça, ok. Faz de graça, depois você investe nisso porque você vai ganhar dinheiro porque é o seu dom. Isso dizia Bob Proctor. As pessoas muitas vezes elas falam assim, eu tenho um dom, só que eu tenho medo de investir no meu dom. Que recado que você dá, Dema, para essa pessoa que sabe que é capaz, mas ainda escuta aquela vozinha, sabe? Você já escutou essa vozinha? Muito. Eu também. Muito. Da dúvida. Não, eu fiquei 20 anos embaixo de um guarda-chuva de um grande banco de varejo e quando eu saí desse banco, eu até coloco no meu livro, eu quando saí de lá eu achava que eu era o Superman. E aí depois quando me vi fora de um guarda-chuva, de uma marca importante, a gente começa a se sentir como o verme do cocô do cavalo do bandido, né? E aí você fala assim, o que eu faço da vida agora? Né? E muitos dos empreendedores que acabaram migrando desse guarda-chuva para uma marca própria sentiram isso, né? Você não ligava mais e as pessoas te recebiam. Porque não era simplesmente o João, o Luiz, o Dema. Era o Luiz, o Dema de onde? E aí não tinha mais o Samsung, TIM, L'Oréal, né? Você está fazendo o quê? E como foi aí, Dema? Olha, assim, o legal é uma boa pergunta, né? Mas o mais legal de tudo isso é o seguinte, dom é diferente de talento, né? Você pode ser bom de jogar bola, você pode ter o talento. Dom, eu acredito que é algo dado por Deus. Sim. Então, assim, eu tenho dom. É aquele negócio que eu não preciso nem de esforço. Eu começo a pintar um quadro aqui e sai o quadro. O talento é você se esforçar e falar, cara, eu tô ali fazendo algo, então eu tenho habilidades e talento para desenvolver música. Mas tem gente que nasce com o dom.
Então isso é difícil da gente analisar, né? Eu, Dema, eu tenho um talento e eu tenho um dom. Todos nós temos dons e talentos, mas quando a gente trabalha dentro de uma organização, por exemplo, você percebe que você tem um talento mais nato para determinado tipo de coisa. Mas eu tenho um dom específico de pegar projetos e fazer os projetos ficarem grandes. Eu não sabia disso. Todas as vezes que eu entrava dentro das organizações era para assumir projetos grandiosos, com baixo investimento, com poucas pessoas. Então eu tenho um dom de que eu consigo enxergar lá na frente algo que não está pronto então. Então, antes de começar a primeira loja Samsung, eu já enxerguei uma rede com 300 lojas. Então eu vejo que isso é um dom. Quando é um cliente da minha consultoria, eu tenho uma consultoria de expansão de negócios. Ele chega para mim e fala assim, cara, eu tenho uma indústria de alimentos congelados. Eu já vejo essa indústria no Brasil inteiro. Minha principal barreira é tentar fazer aquele dono daquela empresa entender que ele pode ir muito além daquilo que ele está conseguindo hoje. Então, o primeiro desafio é esse dom. E aí a gente vai desenvolvendo talentos da área financeira, da área de marketing, etc. e tal. É óbvio que quando eu saí da Samsung, eu fiquei morrendo de medo, né? Quem não morre de medo? Sim. Porque, primeiro, eu não queria mais. Segundo, eu usava minha fé. Eu orava, falava, Deus, devo sair ou não? Tenho 2 barrigudinhas desse tamanho, uma de 2, uma de 4. Como que eu vou fazer com as minhas princesas? Se eu sair e dar errado, o que vai acontecer? Você tem família, né? Terceiro, eu tinha alguns clientes já, mas eu falava, e se acontece de eu sair e no outro dia não ter mais nenhum cliente? Outro ponto importante. As pessoas me conheciam como Dema da Samsung, Dema da Samsung, Dema da Samsung. Eu teria que transacionar para Dema do nome da minha empresa de consultoria, que se chama Goshen Land. Dema para consultoria de expansão, Dema para consultoria de expansão. E além disso, ainda tinha os cantos de sereia. O que é canto de sereia? Quando você define ir para uma direção, quando você sabe que vai ser difícil, mas você tem que ir naquela direção, que o destino está te chamando para ir para aquela direção. Você preparou, começa a aparecer oportunidades. Eu me lembro que eu estava saindo da Samsung e apareceu a oportunidade de assumir como CEO da Bridgestone, que é a maior empresa de pneus do mundo, para assumir Brasil, com fábrica e tudo mais. E aí eu falava, isso é um canto de sereia. Porque se eu assumir, não vou cumprir o plano que eu tinha planejado, eu vou para outro caminho. E isso começou a me incomodar muito. Eu falei, quer saber? Vamos seguir conforme o planejado. Então eu tampei os ouvidos e fui. Primeiro mês é o Dema da Samsung, segundo mês é o Dema da Samsung. A gente está em 1 ano exato da minha saída da Samsung. Continuo sendo o Dema da Samsung, mas eu já coloquei em 30% das comunicações o Dema da consultoria. Daqui a um pouco vai diminuir o Dema da minha consultoria. Então eu lembro que uma vez eu fui chamado, foi muito legal. No final do ano passado eu fui chamado para palestrar num grande evento da Gouveia, que é uma empresa de consultoria especializada em varejo, sabe? E aí foi grande, porque foi uma das últimas palestras do Abílio Diniz. Então só tinha gente grande no palco. E chamaram o diretor da Samsung. E me chamaram como Samsung. Só que eu já tinha saído da Samsung. Uau. Aí as relações públicas da Samsung mandaram uma mensagem lá dizendo, olha, o Dema não faz parte. Muda o cargo dele aí. Aí os caras foram tão gentis comigo, eles colocaram assim, ó, Dema, ex-Samsung, ex-Team, ex-Unilever. Como ex. E deu tudo certo. Minha palestra foi muito melhor de Samsung que não escuta. Foi muito melhor do que o cara do Samsung lá. Foi incrível, né? Foi incrível. Na verdade, essa soma de experiências, né, ninguém tira de você, né? Conhecimento ninguém tira de você, né? Eu, quando te conheci, você ainda era Samsung, mas você já falava com muita propriedade da sua capacitação para acelerar negócios, né? E quando eu vejo Goshen Land, eu não sei se essa foi a inspiração, mas Goshen era uma terra mais fértil do Egito. Algumas pessoas dizem que inclusive do Cairo, né? No tempo de Ramsés, né? E aí você está, de novo, você está numa terra fértil e fazendo coisas, porque Solange, o atendimento que eu recebi e o Rodrigo do Caderno Nacional na Goshen Land, e o Dema não estava lá, mostra muito o quanto ele investiu em cultura empresarial.
As Sim. pessoas O nos fizeram time dele. sentir tão valorizados. E outra coisa, nós fomos lá passar o Pires, queríamos negócios, buscar investimentos, queríamos trazer conhecimento também, e mesmo assim fomos muito bem recebidos. Quer dizer, a tua marca no atendimento que nós recebemos era latente na empresa que você criou. E aí eu Muito já obrigado. aproveito essa colocação do Luiz. Primeiro, falando em pessoas, deixa eu mandar um beijo para as pessoas queridas que estão nos acompanhando aqui, algumas, né? A Viviane, a Gislaine, a Alessandra, o Fábio Augusto, Moab Moraes, Cristiano, Rodrigo, Celestino, Rafael, O enfim. Celestino é dos Estados Unidos, Ô, hein? O Celestino, Celestino é de Orlando, tá está aqui nos com a assistindo. gente. Um grande beijo para Orlando. Aproveitando essa colocação, Dema, do Luiz, eu entro com uma outra pergunta. Você criou um time que realmente vivencia a Ghostland, né? Agora, existem empresas, comentamos sobre isso no nosso primeiro encontro, né, Luiz? Onde existem lideranças tóxicas, ambiente tóxico, e eu aposto, e acredito que a minha aposta seja certeira, que você deve ter passado por isso. Como driblar esses ambientes e muitas vezes até os próprios líderes tóxicos? Olha, gente infeliz tem em todos os lugares, né? Tem, Vamos dizer assim, tem. você pode criar o melhor ambiente possível na tua empresa. Você pode colocar a puff do Google, você pode colocar todas as barras de cereais recheadas ou não recheadas. Se o cara é infeliz, não importa se é o diretor ou se é o assistente, vai morrer infeliz dentro da tua empresa. Então, Ó a vida, ó a dor, ó o azar, né? felicidade você não consegue, uma empresa não consegue transformar. Então, ambiente tóxico, eu gosto de desmistificar um pouquinho que não é apenas o líder. Tem Sim, ambiente tóxico também do teu funcionário, do teu colaborador, de um terceiro. Sabe aquele fornecedor que você fala, pô, eu vou ter que sentar com ele para falar com ele. Né? Pessoas difíceis, aquele vendedor, aquele analista que você fala assim, não acredito que eu tenho que passar por isso, né? E muitas vezes um chefe numa posição de liderança, um líder cobrando de uma forma desrespeitosa e assim por diante, né? Mas é bom a gente separar uma coisa: líder tóxico de uma cobrança firme. Empresas que têm cultura baixa, os líderes eles tendenciam a não ter resultado. Então, por exemplo, lá na Goshen Land, a liderança ela é firme. Mimizento não entra lá. Ah, não, é assim, não entra, não passa nem na porta, nem no estágio. Na entrevista eu já falo, ó, você está afim de andar 2 milhas? Você está afim de aprender e mesmo assim ser cobrado? Você sabe que aqui você vai andar uma maratona? Você está afim de servir o próximo? Porque se o teu cliente não prospera, é impossível essa empresa prosperar. Você está afim disso mesmo? Você está afim de ter alguém te cobrando de 5 em 5 minutos? Então eu pinto o lado ruim de cobrança e tudo mais, o cara fala, não, eu estou mais afim de uma gestão mais tranquila, que eu posso desenvolver meus projetos. Não é na Goshen Land, porque eu trabalho com prestação de serviço, então meu sucesso é o sucesso do cliente. Então eu trabalho com uma cultura de empurrar, de ajudar o cara a avançar. Mas eu lá na Samsung, por exemplo, na TIM, na Unilever, na Claro, até no meu primeiro emprego na Caixa Econômica Federal, eu me lembro exatamente das pessoas que eram tóxicas e que me prejudicavam. Eu lembro que eu tinha lá na Caixa Econômica Federal um líder horrível, chamado, isso faz 25 anos, ele nem sei se está vivo, mas é horrível. Cara ruim demais, cara. O cara ruim. Tudo que era serviço ruim, ele me colocava lá, fazia eu trabalhar 2 horas e me cobrava de uma forma. Não trazia nem um biscoitinho lá dizendo: ó, você vai ficar mais do que o seu horário aqui, mas ó, fica à vontade aqui que eu vou te dar um presentinho, vou te dar um abraço, uma palavra de carinho. Tinha zero. Né? Ele não era minha mãe nem meu pai, mas era tão tóxico a forma que ele me tratava que eu falei: eu nunca vou tratar alguém assim. Aí, Excelente. excelente. só que foi bom. Sabe por que foi bom? Porque eu falo assim, ali eu aprendi como é ser um bom líder e como não ser. Porque ao mesmo tempo que tinha o Hamilton, que era ruim, tinha o Silvio, que era o japonês, gerente da agência fantástico, o Roberto, que era fantástico. Tinha outras pessoas lá que eram fantásticas, então eu conseguia comparar. Né? Então você achar que você vai trabalhar em lugares que é mil maravilha, é mentira. Mas com os exemplos ruins, aprenda quem você não é, quem você não quer ser. E tente não repetir esses comportamentos.
A mesma coisa aconteceu na Claro, a mesma coisa aconteceu na TIM. Eu lembro que na TIM tinha um cara horrível, horrível. Eu não posso falar o nome dele, que ele tá vivo e se ele deve estar acompanhando a live aí. Mas o cara era ruim demais. E aí esse cara específico, ele tinha pouco tato com as pessoas. Então tudo era na gritaria. Ele não conseguia convencer de outra forma. E eu me lembro que eu falei, cara, eu nunca vou ser assim com um liderado meu. Ao mesmo tempo, lá tinha líderes maravilhosos que se o cara mandasse eu subir o Everest, eu ia subir de graça, sem oxigênio. E acho que esse é o equilíbrio das empresas. Ninguém nasce perfeito. Cabe às organizações a selecionar pessoas de acordo com a cultura inerente. Então, por exemplo, eu pego pesado lá na empresa quando as pessoas elas são intragáveis. O que é intragáveis? Começa a ter reclamação dizendo tal fulano é impossível trabalhar por causa disso, disso, disso. Então aí eu faço um negócio que se chama PIP, ou Performance Improvement Plan, ou Plano de Melhoria Individual. Eu chamo o fulano e falo assim, querido fulano, você tem esses pontos positivos, mas tem esses pontos negativos que está denigrindo a sua imagem aqui, está atrapalhando a gente manter a nossa cultura. Vou te dar exemplos específicos. Pum, 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 pum. E escrevo isso num papel. Entrego para essa pessoa e fica uma parte comigo. Falei, daqui 30 dias eu vou alinhar contigo novamente. Em 30 dias eu falo, olha, parabéns, você melhorou, continua assim. Ou pode falar assim, ó, não vi melhora nenhuma. Vou te dar mais 30 dias para você melhorar. E te dou os exemplos específicos. E o PIP é legal que você usa uma outra metodologia, pessoal, chamada PAR. Problema, ação e resultado. O que é o PAR? Quando você identifica no plano de melhoria individual que a pessoa tem um problema, então você fala o problema, ó, você é muito ríspida ao se relacionar com as áreas. Qual é a ação que eu gostaria? Eu gostaria que você fosse mais educada, pedisse com mais gentileza, fosse mais ponderada. E qual o resultado? Que as pessoas trabalham para você de forma harmoniosa, que senão eu vou perder o time embaixo de ti. Então é sempre você usar um PIP e o PAR. Se você fizer o PIP com par, você consegue meio que ajustar esses ruídos de liderança tóxica até chegar a um ponto de ter que mandar a liderança embora ou salvar a liderança. Eu vi muitas lideranças sendo salvas, tá? Então é possível salvar, sim. É uma forma de dar um feedback produtivo sem entrar nessa fase que estamos vivendo de tanto mimimi. Porque a Exatamente. maneira como você coloca hoje, né, Dema, é uma linha muito tênue, principalmente na área trabalhista, que tudo pode ser considerado assédio moral, enfim. Então, esse feedback que você dá é uma cobrança, entre aspas, produtiva, que aquela pessoa que se adequar, ela continua aí no seu time. Mais ou menos por aí, que serve de exemplo para outras empresas também. Exatamente, porque você prova e dá provas que você tentou uma vez, tentou 2 vezes, tentou 3 vezes. Né? Então é fantástico esse documento. Nas empresas que eu faço consultoria, eu falo assim: você já fez o PIP no seu time? Precisa fazer. Porque você salva um emprego, sabe? Você ajuda a pessoa também. Nossa empresa não avança sem pessoas, né? Uhum. Agora, infelizmente, está quase terminando o nosso bate-papo, mas tem aquelas perguntas aqui, Dema. Eu quero chegar lá. Como eu chego lá? A gente consegue pontuar a gente sabe que não é uma consultoria, né, a fundo, mas alguns pontinhos para que a pessoa comece a investir nela mesma e consiga transformar sonho em realidade, que é o tema da nossa palestra desta noite. Legal. O chegar lá é a lei da semeadura, Solange. Aquilo que você semeia é aquilo que você vai colher. Então, a primeira dica que eu dou é seja fiel no pouco. Significa, não importa aquilo que te dão para fazer, nas empresas que vocês estão, então precisa fazer com muito apreço. Porque se você faz no pouco, quando você estiver no muito, você vai colher. Não existe querer semear pouco e colher muito. É uma regra universal da humanidade. Semeou muito, colheu muito. Então a primeira coisa é seja fiel no pouco. Ser fiel no pouco pode ser honrar o seu empregador no teu primeiro emprego, honrar uma atividade que você acha que você poderia estar fazendo algo melhor e você sabe que é o que tem para hoje. Você mudou de transição e agora você está recomeçando tudo de novo. Então, número 1, seja fiel no pouco. Número 2, opte por andar 2 milhas. O que significa isso? Você querer... Quando a pessoa fala, e aí, vamos daqui até lá? Você fala, vamos, e vamos até um pouquinho mais.
É a pessoa com a disponibilidade de toda hora falar, vamos, pode jogar esse projeto para cá, deixa comigo eu que eu faço. Sabe aquela pessoa que você está na tua casa, mal tem uma louça suja, ela vai lá e já vai limpando? Isso é andar 2 milhas. É você ter numa empresa, você faz o seu e olha do lado para ver quem que você consegue ajeitar. Essa atitude é raríssima, só que essa atitude te coloca em diferença de todo mundo. Eu me lembro que uma vez eu estava na Samsung e tinha lá um diretor coreano do meu lado e era 11 da noite. A gente estava trabalhando até muito tarde e ele estava muito bravo porque ficou com um monte de papelada para resolver. Eu cheguei para ele e falei assim, senhor Chang, quer que eu te ajudo? Ele olhou e falou assim, mas ninguém me pediu para ajudar. Eu falei, mas eu te ajudo. Eu fiquei com ele lá 1 hora e aquilo que ele ia demorar 3 para fazer, nós 2 fizemos em 1 hora. Ele foi grato a mim naquele determinado momento. Então, a segunda é andar 2 milhas. A terceira é você estar disposto, e eu falei aqui, a honrar uma visão de um terceiro. Quando você honra uma visão do terceiro, significa que você está apto para alguém honrar a tua visão. Então, não se engane. Não Quando você impor. chega... Não Hã? é impor. Você não tem que impor as ideias, você tem que honrar aquela ideia que é diferente da sua, mas que pode gerar bons frutos aí para a É empresa, isso enfim. aí. Então, muitas vezes a pessoa ela fala, pô, eu tô aqui trabalhando na TIM como funcionário, eu quero ser empresário, eu quero crescer. Cara, faça o teu melhor ali, honra essa visão da TIM, porque uma hora quando você estiver lá na liderança da TIM, ou quando você tiver a liderança da tua empresa, as pessoas vão ter que honrar a tua visão. Então, o ato de você saber honrar a liderança de alguém vai te capacitar as pessoas honrarem quando você estiver na liderança. Isso é muito importante. E último ponto, que eu acho que é fantástico, é a questão de ter visão. É a visão a longo alcance. Toda hora que eu fui submetido a uma visão de longo alcance, eu cresci. O que é isso? Quando eu estava na Caixa Econômica Federal, eu olhava e falava assim, cara, eu adoro arrumar fila aqui, mas eu queria ser igual esse caixa. Para mim, o maior cargo que tinha era o caixa, que era o escriturário. E eu falava, eu quero ser o escriturário. Então eu falei, o que eu preciso para ser o escriturário? Quais as habilidades, quais os cursos que eu tenho que fazer, qual o concurso público que eu tenho que entrar para ser escriturário? Quando eu saí da Caixa Econômica Federal e fui ser operador de telemarketing no Bradesco, eu já tive uma segunda visão. Eu sentei lá e comecei a honrar a visão do Bradesco, a aceitar minha liderança, a andar 2 milhas e ser fiel no pouco ali como operador de telemarketing. Mas eu olhava o supervisor e falava assim, nossa, como que faz para ser supervisor dos operadores de telemarketing? Qual o curso que eu tenho que fazer, com quem que eu devo caminhar, onde que eu devo imprimir, qual é a intranet que eu tenho que entrar para poder participar de uma vaga dessa em algum momento? E quanto tempo de casa eu preciso? Quando eu entrei na Claro, na BCP como estagiário, eu também olhava e falava assim, como que se comporta um diretor da Claro? Ele usa terno, ele não usa terno, ele participa das reuniões, e eu comecei a me comportar desse jeito. Quando eu entrei na TIM, eu não era o presidente, mas eu me comportava como presidente. Quando eu entrei na Samsung, eu sentava na mesa assim, de diretores, era difícil do cliente saber quem que era o presidente e quem era o Dema, porque eu já me comportava como dono da Samsung. Então, esse tipo de coisa é de você ter uma visão maior. Hoje, muitas vezes, eu pego meus colaboradores e falo assim, qual que é a maior consultoria do Brasil? É a Deloitte. Vamos lá na Deloitte, vamos ver como eles se comportam, porque nós vamos chegar lá. Então, é dar visão para chegar além da conta. Enquanto eu estiver vivo, eu vou dar sempre uma visão maior para mim, para todo o meu time, todas as pessoas que caminham comigo. Porque não é fácil olhar a visão a longo alcance. Então, quer chegar lá? Siga essas regras aí e tudo vai dar certo. Modelagem, né, Dema? Eu acho que a gente modelar não é copiar, né? É olhar, Sim. perceber o comportamento e dizer isso me cabe e eu posso chegar. Já tem um caminho, até porque o sucesso ele deixa marcas, né? Ele deixa vestígios, ele deixa um caminho que alguém já seguiu e que você pode seguir e aproveitar essas marcas que o sucesso vai deixando. Muito legal. Dema, queríamos ficar aqui horas com você. Quero agradecer imensamente de coração a sua participação nesse Fórum de Carreiras e Empregabilidade. Você sabe que a diferença que faz na vida de muitas pessoas que querem galgarem outros caminhos começa por bons exemplos, e você não é um bom exemplo. Você é o exemplo. Então, a gente agradece demais a sua participação nessa noite aqui conosco, viu?
Olha só, Solange, Luiz, Dema, posso olha deixar essa. minhas redes também para poder... Claro, Claro. claro. Olha essa. O Rob Andrade, ele disse o seguinte, olha como é rápido isso. Trabalho na Deloitte, Estados Unidos. Ah, ele Me tá aqui. deixe saber como posso servir. Olha aí, Olha você já que tem uma legal. referência lá dentro. Muito Rob, bom, adorei. vamos passar para você, Vamos querido. passar. Pode deixar as redes, né, legal. Luiz? Pode, Pode deixar tranquilamente. todos Olha, os contatos. nós precisamos falar o seguinte. O Dema hoje, além de toda a experiência que ele tem uma consultoria, chama Goshland. Eu já classifiquei a sua consultoria, Dema, então eu já estou tendo uma visão diferenciada como a maior aceleradora de empresas do Brasil. Então, se não é, já da minha cabeça já é. Porque o trabalho que você está fazendo te leva a esse ponto, né? Nós conversávamos um pouco antes aqui e eu estava falando com a Solange que você está acelerando uma empresa que esse ano deve faturar 500 milhões de reais, que o cara vende semente de capim, é isso? Semente de capim. É porque a meta dele é dominar 20% do mercado brasileiro de sementes. Porque olha o sucesso nisso. O capim é a comida do gado brasileiro, porque gado brasileiro fica em pastagens. Então, quanto melhor a qualidade do capim, mais o gado ele vai estar saudável, mais ele vai crescer ali por arroba e mais o pecuarista vai ganhar dinheiro sem denegrir ali a natureza. Então, é um negócio animal isso. E quando eu assumi a empresa ali com um projeto, eu falei, bora, vamos fazer 1 bi. Então, não é 500 não, é 1 bi de faturamento. 1 vamos para bi. cima. Uau! Uau, Uau. e com certeza E vai... o mais importante, né? Quando você vê o propósito dessa empresa, o seu CEO diz que ele quer ajudar a combater a fome no mundo. Ou seja, semente de capim, e ele já está numa visão além aonde pode chegar o propósito dessa empresa. Quando você tem um propósito além da visão, além do que está acontecendo do agora... próprio umbigo, né? Se você atira no céu, o máximo que pode acontecer é acertar as estrelas. Portanto, não tem jeito, vai dar certo. Então, assim, eu gostaria que você falasse um pouquinho da Goshland, a gente já conheceu a tua carreira, para a gente finalizar e deixando aí no final as tuas redes sociais. Legal. A Goshland é uma consultoria de expansão de negócios. Então, ela atende pequenos, médios e grandes empresários. Nós temos pilares para cada um dos tipos de negócios. Nós não atendemos apenas startups, a gente atende desde um banco grande, enorme, cheio de processo, até uma franquia que precisa crescer a sua franquia no Brasil inteiro. Então, eu gosto de dar bons exemplos, como a Fox Sanduíche, que fica lá em Balneário Camboriú, que vai abrir as unidades no Brasil inteiro, foi a gente que está fazendo a modelagem, até uma Milagro, que é uma empresa do agro que quer dominar 20% do mercado de sementes no Brasil. E nós temos uma grande diferença como consultoria. Eu sempre ouvi assim do mercado, mais uma consultoria para cobrar um valor enorme de projeto e botar um estagiário para cuidar. Não, nós cuidamos dos projetos como se as empresas fossem nossas. Nosso nível de NPS é 10. Então as pessoas ali sabem que nós atendemos os clientes suficientemente bem para eles passarem de fase. O que é passar de fase? É sair da consultoria e ir para aceleração. Então no caso da Milagro, a gente fez a consultoria. Agora a gente está fazendo a aceleração, que é ajudar eles a atingir tudo aquilo que a consultoria mandou. E o terceiro ponto é abrir capital para poder receber investimento, hora de fora, hora de fundos e assim por diante. Então a gente trabalha nesses 3 pilares: consultoria, aceleração, que é colocar a mão na massa junto com o cliente para fazer acontecer, e buscar recursos externos. E nossa visão, na realidade, é fazer com que as empresas brasileiras elas cresçam de tal ponto que elas ultrapassem as barreiras dos nossos estados, da nossa América Latina, da América do Norte, da Europa, e vá para o mundo. Do Brasil para o mundo, é uma visão bem clara. E nós vamos ser esse fator que vai ajudar essas empresas a crescerem. E quem quiser contato? Quem quiser, primeiro no meu Instagram pessoal, que é o Dema Oliveira Oficial, ali no Dema Oliveira Oficial tem os links da empresa e assim por diante. O outro é o podcast, que é um dos mais ouvidos do Brasil, que se chama Papo de Expansão, que eu trago convidados, que eu trago presidentes de empresa, que eu trago clientes, eu mesmo falo sobre quais são os pilares da expansão de negócios,
e o outro é o site, goshenland.com.br. Como o Goshenland é difícil de escrever, vai no Demo Oliveira Oficial que não tem erro. Já vai para todos os links, né? Perfeito. Obrigado, Dema. Nós no Caderno Nacional também temos uma área VIP, uma área importante, que é entregar um material exclusivo a todos os nossos assinantes, né? Nós temos essa área VIP dentro do caderno. São pessoas que vão aprender a nadar como tubarão, e a gente sempre brinca isso, você tem que decidir se você será sardinha ou tubarão na tua vida profissional, porque assim, hoje quando uma pessoa entra no Caderno Nacional e coloca lá os seus 2.600.000 currículos, ela se põe lá à disposição das empresas. Quando ela passa a investir na carreira dela, né, assinar para estar no clube, ela efetivamente passa a ter acesso às 25.000 vagas que nós temos hoje disponíveis no Caderno Nacional. Então, para que as pessoas tenham acesso às vagas e às empresas que estão oferecendo essas vagas, elas efetivamente precisam ser assinantes do Caderno Nacional. Portanto, assim, a gente sempre traz uma pergunta no final para os nossos entrevistados. Como foi o teu processo da cadeira do fundo, porque você assistiu várias palestras certamente, até a área VIP e depois, posteriormente, ao palco dos eventos que eu te encontro no Brasil, em vários eventos? Olha, eu confesso que foi aproveitando as oportunidades, viu, Luiz? Porque eu nunca estava preparado ali, né? É a preparação que acaba encontrando oportunidade. Então, eu me lembro que trabalhando para a Samsung, eu não podia falar muito no palco. Aí um amigo em comum nosso, que é o Marcelo Crivella, falou assim, tem uma palestra. Que Você vai não quer fazer, dar uma palestra? vai fechar esse fórum, hein? O Marcelinho Olha, Crivella. que legal, que legal. Marcelinho, nota 10. Marcelinho falou, Dema, você não quer dar uma palestra? 2.000 pessoas, Rio de Janeiro. Eu falei, cara, a Samsung vai me matar. Eu falei, me matar não pode me matar, né? Então eu vou fazer. Aí eu fui. Dali, acho que o ano passado, eu fiz umas 40 palestras. Esse ano, no mínimo, vou fechar o ano com 50 palestras. Significa quase uma por semana. Então foi se expondo mesmo, viu, Luiz? Não teve um planejamento, não teve nada. Foi falar sim para as oportunidades. E eu coloquei na minha filosofia de vida que eu falei, já que esse portal está aberto, estou fazendo as palestras, eu vou abençoar vidas. Eu vou falar, vou dar dicas, eu vou me entregar. Quanto mais eu me entrego para as pessoas que querem fazer caminhos de sucesso, mais eu vou receber de volta. Então, resumindo, é isso. Está disponível. Do retorno, Olha, né? gente, eu mais uma vez quero agradecer ao Dema, mas eu preciso dizer, olha, nós temos na próxima semana o Edgar Ueda, Mercado imobiliário. 5,2 bi de faturamento ano passado no mercado imobiliário. Né? Nós temos o Alex, da Life Prime, que é uma fera também nesse mercado de empreendedorismo. Nós temos o Nando Garcia, eu inclusive trouxe o livro dele hoje aqui, tinha muito a ver com a Goshenland, Pessoas de Resultado, né? E o Crivella, que vai Crivella e o Felipe Trindade, que também é nosso amigo em comum, que estará aqui no Fórum de Carreira e Empregabilidade. Então, se você perdeu um pouquinho, não perca, para assistir depois essa live integral, nós vamos disponibilizar para vocês, indicar para os seus amigos, mostrar às pessoas que não estão aqui o que elas perderam e, principalmente, incentive para que possam participar das próximas. Exatamente. Dema, muito obrigada, viu? Uma boa noite para você. Obrigado a vocês. E até o nosso próximo encontro. Obrigado, pessoal. Obrigada. E você falou do Ueda, né, que vai ser o nosso terceiro entrevistado. Está passando muito rápido esse fórum, viu? Não? Tem que ser mais devagar, está muito rápido. Mas também com uns debates desses maravilhosos, a gente aprende toda vez. É por isso que você tem que acompanhar o Caderno Nacional, assinar o Caderno Nacional, para poder fazer parte dos tubarões e não dos peixinhos, né? Fazer parte dos tubarões. E o Edgar Ueda, eu peguei uma frase dele que muito me chamou a atenção quando eu estava pesquisando um pouquinho sobre a vida dele. Quando você perder a aposta, não perca a lição. E eu vou complementar.
não perca a oportunidade de estar conosco, então, no nosso próximo encontro, pelas redes sociais, plataforma aqui do LinkedIn, acompanhando o Caderno Nacional. Luiz, quero agradecer mais uma vez o convite e a emoção, porque eu fico emocionada mesmo quando eu aprendo com pessoas, grandes mentes, grandes corações, e você é uma dessas pessoas que Deus colocou no meio do meu caminho. Muito obrigada. Gente, uma honra enorme. Eu disse assim, eu conhecia a Solange há uns 5, 6 meses atrás, onde eu dei de presente para ela o meu livro. Levanta e anda. Eu falei, Solange, leia esse livro que eu preciso da sua ajuda em uma localização. E ela foi da Globo, foi da Bandeirantes, e hoje está aqui dividindo esse espaço com você, com essa generosidade que você tem em me deixar falar, porque eu não sou jornalista. Deveria. E nunca sentei num podcast. É a primeira vez. Eu realmente sou extremamente grato e honrado. E mais uma vez, não perca as próximas edições, porque você vai entrar de um jeito e vai sair transformado. Porque nós aqui estamos super dispostos a te entregar tudo. E as pessoas que estão participando estão sempre nesse nível. Todos que nós tivemos, desde o Caruso ao Dema agora, a gente vai dormir com a adrenalina lá em cima, porque fala assim, gente, a gente precisa falar para pelo menos uns 2 milhões dos 2.600.000 que hoje estão no Caderno Nacional. Transformar vidas. Esse é o nosso objetivo. A gente quer agradecer a participação de cada um de vocês. Fica aqui o nosso eterno carinho e agradecimento. Temos um encontro marcado, então, no nosso terceiro momento aí do Fórum de Carreiras e Empregabilidade de Garueda, do mercado imobiliário. Quantos bilhões? 5 bi? 5,2 bilhões o ano passado. Tá bom, então. Vamos aprender. Vamos aprender. Mas sabe onde ele começou? No Japão, entregando revista. Então vamos aprender. Tá bom? Vamos começar. Fiquem com Deus, um excelente resto aí. Começo de semana, hoje é segunda, né? Eu tô achando que é quarta. Uma excelente semana. Fiquem com Deus. A gente se vê no próximo encontro. Tchau, tchau. Beijo no coração.